Olá, tudo bem? Eu me chamo Gustavo Almeida e eu estou estagiando na escola Tancredo de Almeida Neves. Em alguns vídeos anteriores nós acabamos equivocando o nome da escola, mas agora tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Hoje iremos falar um pouco com os alunos do 8º ano sobre um assunto referente à geometria espacial. Mas antes de começar esse assunto, gostaria de perguntar a você que está assistindo esse vídeo quais são as semelhanças entre as figuras que estão apresentando na tela. Eu sei. Mas, além de talvez serem gostosos, o que podemos falar no que diz respeito à sua estrutura geométrica? Por exemplo, quais são seus elementos, características, classificações, onde vivem, do que se alimentam, né? Brincadeiras à parte, mas se você não sabe essas e outras informações, tá tudo bem, porque é exatamente o que a gente vai ver nesse vídeo, ok? A começar pela primeira pergunta. Quais são as semelhanças entre as imagens apresentadas anteriormente? Bom, a principal semelhança existente entre aquelas figuras é que sua estrutura geométrica se assemelha a de um prisma, que por sua vez são sólidos geométricos que fazem parte do estudo da geometria espacial. Para que fique claro, sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no espaço, ou seja, se você pudesse pegar uma fita métrica e medir um sólido geométrico, você conseguiria encontrar um comprimento, uma largura e uma altura, ainda que esse comprimento não estivesse sendo medido de um vértice a outro. Já a geometria espacial é a área da matemática que estuda esses objetos, expressões matemáticas capazes de permitir o cálculo de área e volume desses sólidos, dentre outras informações. Agora que já sabemos o que são os prismas, nós podemos partir para suas características. Isto é, estes podem ser caracterizados por serem um poliedro convexo com duas bases, sendo estas polígonos iguais, congruentes e paralelas, assim como as faces planas laterais, que são os paralelogramas. Eu sei. Pode parecer um pouco confuso, por isso vamos analisar individualmente cada expressão grifada. A começar pelo conhecimento do que vem a ser um poliedro convexo. Para entender isso, vamos observar dois poliedros a seguir. E por observação, lembre-se de que um poliedro são sólidos geométricos cujas faces são polígonos, sejam eles regulares ou não. Podemos afirmar que um poliedro é convexo quando, ao traçar um segmento de reta em seu interior, conseguimos atravessar apenas duas faces. Já se ocorrer de ao menos um segmento atravessar mais de duas faces, então o poliedro não será convexo. Note que o segmento de reta R, que está passando pelo sólido geométrico da esquerda, está atravessando uma, duas, 3 e 4 faces, enquanto que o segmento de reta S, que está passando pelo poliedro da direita, passou apenas por duas faces. Tudo bem? Essa é uma das maneiras de classificar um poliedro em convexo ou não convexo. A outra maneira está presente no material que a professora Adriana elaborou. De qualquer forma, se tratarmos um segmento de reta em um prisma, este segmento só atravessaria duas faces, o que caracteriza este como um poliedro convexo. Agora vamos entender o que condiciona a afirmação de que suas bases são polígonos iguais. E aqui cabe uma observação. A figura que você está vendo não é um prisma, apenas estamos utilizando ela para entender o conceito de bases iguais e que esta não é uma afirmação suficiente para explicar um prisma. Dizer que essa figura geométrica possui bases iguais apenas nos diz que ambas as bases podem ser triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, etc. Em nossa ilustração, ela é quadrada, mas veja que essa informação não afirma nada sobre suas dimensões, área ou etc. Ambas as bases são quadradas, mas um pode ser maior que outra. E é aí que entra a afirmação de que as bases também devem ser congruentes. Dizer que as bases são congruentes condiciona estas à necessidade de possuírem o mesmo tamanho, correto?
Veja na ilustração que agora ambas as bases são polígonos iguais e congruentes. Mas essa informação ainda não é suficiente para caracterizar um prisma por completo. Note que, com apenas as condições apresentadas anteriormente, ainda pode ocorrer das bases não serem paralelas, como está ilustrado à direita. Portanto, a última característica necessária para um prisma é que tanto suas bases como faces laterais sejam paralelas. Calma que já está acabando. Agora que completamos as características de um prisma, vamos estudar seus elementos. O prisma é composto por alguns elementos importantes, dentre eles base, altura, vértice e faces laterais. Na ilustração temos um prisma de base triangular e ao redor seus elementos, caso ele tivesse sido, entre aspas, desmontado. Como você pode ver, as faces retangulares em cor verde são as faces laterais, as faces triangulares são as faces da base, as arestas são os lados das faces, representadas em cor preta, e os vértices são os cantos que conectam cada aresta, ou uma aresta a outra, do sólido geométrico, que está representada em cor vermelha. Além dessas componentes, nós temos também a altura, representada na cor ciano, que é a menor distância entre suas bases, as bases do prisma. Os prismas podem ser classificados quanto ao ângulo entre o plano da base e as arestas laterais. Se este ângulo for diferente de 90 graus, o prisma é chamado de oblíquo. Se for 0 graus, o que teremos na realidade não será um prisma. E se for igual a 90 graus, o prisma será chamado de reto. Os prismas também podem ser classificados quanto à base. Por exemplo, se a base de um prisma é triangular, este é chamado de prisma de base triangular. Se for quadrado, ele será chamado de prisma de base quadrangular e assim por diante, como você está vendo aí no vídeo. Observe que, se todas as faces de um prisma forem quadradas, esse sólido geométrico consistirá em um cubo. E se todas as faces forem paralelogramas, então um prisma será um paralelepípedo. Agora, por último, vamos para a relação de Euler. A relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Por isso, veja que essa relação pode ser utilizada para outros sólidos geométricos e não apenas prismas. A relação matemática de Euler afirma que o número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas é igual a 2. Outra maneira de enxergar essa fórmula é dizer que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Por fim, vamos resolver um exemplo que diz que em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Qual o número de faces? Bem, se o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades, então podemos afirmar matematicamente que A é igual a 6 mais V. Agora, utilizando a fórmula de Euler, ou seja, V menos A mais F igual a 2, podemos substituir o valor de A por 6 mais V, obtendo que V menos, abre parênteses, 6 mais V, fecha parênteses, mais F é igual a 2. Agora note que estamos subtraindo 6 mais V da conta, o que significa que devemos realizar a distribuição do sinal negativo que está na frente do parênteses. Outra maneira de enxergar isso é visualizar a distribuição do menos 1 que está na frente do parênteses. Em seguida dessa operação, temos que V menos 6 menos V mais F é igual a 2. E como V menos V é igual a 0, então ficamos com a expressão F menos 6 é igual a 2, o que significa que F é igual a 8. Portanto, o número de faces é igual a 8. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.